Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula do Projeto Lopes. E o nosso tema hoje vai ser Introdução aos Cuidados Paliativos. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou enfermeira, atuando já há 11 anos na área da oncologia e há alguns anos já também com cuidados paliativos. Eu tive a oportunidade de integrar a Comissão de Cuidados Paliativos do Hospital Nossa Senhora das Graças por 3 anos, onde, né, assim, demos muita ênfase ao tema, e depois passei a trabalhar com várias turmas universitárias falando sobre o tema. Então, já há alguns anos venho ministrando, divulgando, né, ampliando o conhecimento sobre cuidados paliativos para as turmas de enfermagem, nutrição, psicologia, medicina, odontologia. E a ideia é que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possíveis. Como que tudo isso começou? Eu tive a oportunidade de trabalhar por 10 anos na UTI adulto, e eu sempre fui uma pessoa muito questionadora do cuidado, da qualidade do cuidado. Então, às vezes, algumas pessoas, né, me criticavam muito porque o cuidado o paciente era daquele jeito mesmo, não precisava enfeitar tanto, e eu gostava muito de fazer a barba, né, dos pacientes na UTI, hidratar a pele, deixar esse paciente o mais confortável possível, mas isso me incomodava muito, a forma com que esse paciente, às vezes, ele morria na UTI, muito sozinho e longe da família. Então, por diversas vezes, né, eu e uma amiga minha, nós éramos as únicas pessoas que estávamos ao lado desse paciente. E aí eu me perguntava, o que eu posso fazer nesse momento? Porque o morrer, muitas vezes, se torna algo muito natural dentro das unidades, e muito frio. Então, eu sempre questionava, né? Não é possível que é só isso. Dá para fazer alguma coisa? Muitas vezes eu ficava ao lado dessa pessoa, eu segurava na mão, eu fazia uma oração, e isso era uma inquietude. Então, né, eu conheci ali o cuidado paliativo dentro da UTI, sem saber que era cuidado paliativo, era uma coisa que era minha mesmo, e que eu já gostava de fazer. E depois de muitos anos eu fui saber que essas ações eram ações de cuidados paliativos. Então, acredito aqui que muita gente aqui já desenvolveu várias ações, já promoveu muitas coisas de cuidados paliativos sem mesmo saber que é isso. Então, em 2004, eu ganhei um livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que chama A Roda da Vida, e eu acabei, assim, eu guardei esse livro e não usei esse livro, e a minha mãe teve um diagnóstico de câncer de pulmão. Eu já era da enfermagem, passei por todos os processos, todas as etapas do luto, e aí, um belo dia, eu resolvi levar esse livro, enquanto eu acompanhava minha mãe na quimioterapia em Belo Horizonte. E quando eu abri o livro, esse livro ele conta a história de uma médica que trabalhou com vários pacientes com doença grave em fim de vida, e ela acabou desenvolvendo um trabalho de trazer sentido à vida dessas pessoas. Então, esse livro chegou em minhas mãos na hora certa, no momento certo, e a partir daí, ele me ajudou muito, né, na travessia do Rio com a minha mãe. Porque a gente fala que cuidado paliativo é como se existisse um barco e a gente vai entrar dentro desse barco para ajudar essa família, essa pessoa e essa família a atravessar o rio. Então, naquela época, a gente não tinha uma equipe de cuidados paliativos, e eu sabia muito pouco. E também era tudo muito precário. Então, a minha mãe ela teve uma morte muito ruim, uma morte muito triste. Né? Nós ficamos com ela, ficou só eu e meu pai, meus irmãos ficaram na portaria, ninguém podia subir, a gente teve uma despedida muito leve dela, e ela queria um ventilador, não podia. Meu tio chegou da roça, chegou pela madrugada, queria entrar para visitá-la, não podia, o hospital não deixava. Então, assim, ela teve uma morte muito ruim, muito triste, porque
né? Eu não sabia muito de cuidados paliativos. A equipe também. E aí, o médico que estava acompanhando minha mãe, ele colocou todo mundo para fora do quarto, né? E falou coisas muito ruins para nós. Então, as lembranças, né, do morrer da minha mãe, das últimas horas da minha mãe, foram muito ruins. E hoje, né, depois que eu tive a oportunidade de integrar uma comissão de cuidados paliativos, de ver o que, que é isso, o que, que dá para fazer com a família, com a pessoa, eu tenho certeza que se a gente tivesse uma equipe de cuidados paliativos naquela época, o morrer dela ia ser muito diferente. Ele, né, certamente seria com todos os seus filhos ao lado, a gente teria entrado com o ventilador, o irmão dela teria entrado, a gente teria ficado com ela, e teria sido uma morte muito digna e muito honrosa. Então, eu não sabia que esse livro, ele seria a minha bíblia de cuidados paliativos ao longo desses anos todos. Depois, quem quiser ler, fica a dica, a doutora Elizabeth é uma médica que juntou depois com a dama Cecília Saunders e elas difundiram os cuidados paliativos no mundo. Então, eu não entrei para a equipe de cuidados paliativos por causa da minha mãe, né? Muita gente me pergunta isso, se eu resolvi ser paliativista por causa dela, não foi. Esse dom do cuidar, né? Essa necessidade de cuidar bem, já era uma coisa intrínseca minha. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com as turmas, né, desenvolvendo o tema dos cuidados paliativos, eu tinha um sonho muito grande de compartilhar essa informação com o maior número de pessoas possíveis. Só que muitas vezes a gente tem uma bandeira e a gente não tem muita força sozinha, né, para fazer as coisas. E de repente, a Deise, que é a psicóloga, né, do projeto também, ela conheceu o projeto Lopes e ela me convidou para participar do projeto Lopes. Então, quando eu cheguei no projeto, que eu conversei com a Paola, a nossa causa era muito idêntica. Então, a partir daí, eu falei, não, é aqui mesmo. É aqui que eu me encaixo e é aqui que nós vamos seguir, nós vamos unir forças e nós vamos fazer isso chegar ao maior número de pessoas. Eu também participei de turmas de cuidadores, né, levando o módulo cuidados paliativos, porque o cuidador, ele é uma pessoa muito direta com o paciente, com a família dele. Então, a gente começou, né, nós começamos as aulas no projeto, e eu tive a honra, né, e hoje eu sou muito grata por estar integrando o projeto Lopes juntamente com vocês, e começar essas capacitações. Então, a ideia aqui hoje é trazer um pouco desse conhecimento, dessas vivências que eu adquiri ao longo desses anos e fazer essa troca aí com vocês para que a gente possa somar cada vez mais. Então, antes de começar a falar de cuidados paliativos, eu quero trazer um conceito de vida da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela fala assim, vida, o que é vida para nós? Qual que é o significado? O que a gente entende por vida? Eu tenho certeza que Paola trouxe esse tema muito bem na aula dela, mas a doutora Ana fala assim, que vida ela é uma condição progressiva, que ela pode levar a incapacidades, com sofrimento em várias dimensões. E em 100% dos casos, ela vai levar à morte. Então, como a Paola deve ter mencionado muito bem na aula dela, a morte ela é uma etapa da vida, né? A gente sabe que todos nós vamos passar por essa etapa. Mas, em algum cenário da nossa vida, do nosso viver, pode ser que a gente tenha que se deparar com uma condição de doença. E esse sofrimento ele vai chegar. Então, muitas pessoas, elas estão vivendo uma condição normal de vida e um futuro esperado. O que é isso? É uma pessoa que está desenvolvendo na carreira, uma pessoa que está casando, né, um casal aí, programando filho, ou até mesmo pensando numa formação, ou vivendo uma outra condição de vida. Então, muita gente está nesse cenário, muitas pessoas se encontram nessa fase. E aí, de repente, para muita gente, esse percurso normal de vida e esse futuro tão sonhado, ele pode mudar.
quando chega a possibilidade de uma doença. Então, eu gosto de dar um exemplo assim, que nós, quando a gente tem uma dor de cabeça que a gente não sabe a causa, insuportável, a gente fica morrendo de medo. A gente já fica, o que será? De onde vem? Não melhora? Então, já é uma inquietude. Agora, imaginem uma pessoa que ela percebe, por exemplo, um nódulo. Ali já começa um sofrimento. E ela vai para o processo da investigação, né? Ela procura o serviço de saúde. E ali ela vai investigar a doença. E ela vai fazer uma biópsia. Demora 15 dias para chegar ao resultado da biópsia. Ali já começa um sofrimento gigantesco. E aí, a possibilidade de uma doença grave, ela traz uma incerteza. A pessoa não sabe mais como vai ser o futuro dela. E o primeiro medo dessa pessoa é: será que eu vou morrer? Será que eu não vou ter mais tempo de vida? É o que eu mais escuto dos pacientes. Meu Deus, será quanto tempo de vida que eu tenho? Será que eu vou morrer? E meus filhos? Quem vai criar meus filhos? Quem vai pagar as contas de casa? Como é que vai ser? E minha esposa? E minha família? Então, ali, essa pessoa já começa a ser devastada por muitos pensamentos e sentimentos. Ali já começa um sofrimento imenso. E o adoecimento, ele é uma coisa singular. O que é isso? Ele é individual. Cada pessoa vai enfrentar de uma forma. Nem sempre é do mesmo jeito para todo mundo. Então, cada um vai viver a sua experiência de adoecimento. E aí, essa pessoa que está passando por uma possibilidade de uma doença grave, né, ou até mesmo de uma doença que não seja tão grave, ela nasce dentro de uma família. Ela vem de uma família, ela não é sozinha. E quando ela adoece, essa família também adoece junto. Então, a gente não pode esquecer disso, que o adoecimento, ele traz várias questões, várias alterações na dinâmica familiar, na estrutura dessa família, nos papéis familiares. E a gente fala, né, a doutora Ana Cláudia gosta de usar muito esse termo, que, assim, é igual um tsunami na vida dessa pessoa. Ele vem devastando, ele vem desestruturando tudo, colocando tudo à prova, abalando toda a estrutura familiar. Então, a gente precisa pensar que essa pessoa que vive um cenário de possibilidade de doença grave, que está em fase de diagnóstico, ou até mesmo está em fase de tratamento, ou progressão de doença, ou até mesmo terminalidade, essa pessoa está passando por um turbilhão de coisas, um tsunami na vida dela, da família dela. Então, nos deparamos com alguns sofrimentos que essa pessoa já inicia desde a possibilidade de um diagnóstico. Então, mais para frente nós vamos entender mais as etapas. Eu queria só que Paola me falasse aqui se está passando direitinho, Paola. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Está muito rápido? Tá dando para compreender bem? Tranquilo, tá ótimo. Então tá certo, vou seguir. Então, o primeiro, né, ou seja, um dos sofrimentos que essa pessoa tem é um sofrimento psicológico e emocional. É uma ansiedade, é um medo do sofrimento, ela não sabe se aquela doença vai ser grave, se ela vai ser incapacitante, se ela vai levar à morte. Muitos experimentam a depressão, né? As experiências traumáticas de adoecimento, às vezes tem casos na família, né? Casos de amigos, né? Que passaram por situações semelhantes e essa pessoa já começa ali um sofrimento psicológico e emocional muito intenso. Né? Então, desde a possibilidade de um diagnóstico já existe um sofrimento, né? Depois ela passa, claro, gente, que esses sofrimentos nem sempre eles vão ser nessa ordem. Às vezes a pessoa ela tem um sofrimento físico e paralelo ao sofrimento físico, ela tem um sofrimento psicológico. Ou às vezes ela tem um social, ou às vezes ela tem um espiritual, ou às vezes ela tem todos. Então, grande parte tem todos os sofrimentos, mas nem sempre todo paciente vai apresentar um sofrimento físico. Às vezes ele não sofre por causa da doença, ele sofre por causa do social, dos papéis familiares que foram alterados, por causa né, assim, de ser uma pessoa provedora, de não ter mais quem ser o sustento daquela casa. Então, às vezes, o sofrimento maior dele ele pode estar concentrado em uma área. No sofrimento espiritual, é uma raiva do destino, né? Uma raiva de Deus,
um questionamento, por que comigo? Será que eu estou sendo castigado? Eu estou pagando? Né? Assim, uma busca pelo significado de tudo aquilo e também um medo do desconhecido. Né? Durante o processo de adoecimento, é muito notável vários questionamentos, né, do existencialismo, da espiritualidade. Importante a gente lembrar que a espiritualidade ela é diferente da religiosidade. Então, independente da crença dessa pessoa, ela vai ter alguma situação aí na área espiritual, e muitos é o questionamento mesmo, sabe? Por que desse sofrimento? Será que eu estou pagando? Será que eu tenho que passar por isso mesmo? Alguns entendem como um processo que tem que passar para desenvolver. Então, são várias situações, né? Um sofrimento social, como eu disse, a perda dos papéis sociais. Às vezes aquele senhor, ele era o provedor daquela casa, ele já não é mais. Ou aquela senhora que era a mãe e pai, agora ela já não consegue mais sustentar os filhos, sustentar a casa. Perda do trabalho, as preocupações financeiras, a preocupação com o futuro da família, a dependência. Então, é importante a gente ter esse olhar que uma pessoa que passa por situação de adoecimento, né, ou até mesmo ela está passando por uma progressão de doença ou uma doença já em fim de vida, já para uma terminalidade, essa pessoa ela tem sofrimento em várias dimensões. Às vezes ela era uma pessoa ativa, que ela dava conta de tudo, ela trabalhava, ela sustentava a casa. Agora é uma pessoa que depende de todo mundo para tomar um banho, para os cuidados, né, pessoais. Ou seja, o autocuidado básico, essa pessoa depende de todo mundo, então ela tem um sofrimento muito grande. Muitos pacientes falam assim: eu quero morrer, porque eu não quero mais ficar dependendo dos outros, eu prefiro morrer do que depender dos outros. Então, às vezes, a dificuldade de ser cuidado. Então, tudo isso a gente pode pensar que são um sofrimento que precisa, é um sofrimento que precisa ser olhado. O sofrimento físico, né? O sofrimento físico ele vem ali das dores causadas pelo adoecimento, os efeitos do tratamento, as complicações do tratamento, as complicações por outras doenças que essa pessoa pode ter, né? Outro sintoma da trajetória de doença. Então, às vezes, muita gente me pergunta assim: Adriana, e se esse paciente tiver sofrimento em todas as áreas, qual que a gente resolve primeiro? Então, eu sempre gosto de falar que a gente vai no sofrimento físico primeiro, porque se a pessoa tem dor, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de receber uma visita, ela não tem vontade de fazer nada. Então, a primeira abordagem que a gente busca eliminar, né, é o sofrimento físico. Depois, nós vamos para as outras áreas, porque se uma pessoa tem dor física, por exemplo, não adianta eu pensar em trabalhar a espiritualidade com ela, porque ela não vai conseguir, né? Então, é importante saber isso, que todos os sofrimentos são importantes, todos precisam do nosso olhar, mas numa intervenção a gente trata primeiro os sintomas físicos. Então, não faz sentido a gente pensar o cuidar por uma única perspectiva. Eu não posso olhar só o sofrimento físico, nem só o sofrimento espiritual, nem só o social. Eu preciso olhar para esse paciente como um todo, para essa pessoa como um todo. Então, olhar uma área só é desconsiderar a complexidade, a totalidade do ser humano. Então, aqui é um conceito de dor total da Dame Cecily Saunders, e ela fala que muitas pessoas podem se encontrar em situação de dor total. E o que é dor total? É uma dor em todas as áreas. É muito comum a gente encontrar pessoas passando por dor total. Então, como é que a gente cuida dessa pessoa que tem sofrimento em várias áreas da sua vida? Prevenindo e aliviando os sofrimentos do outro. Isso é o que nós chamamos de cuidado paliativo. Prevenir e aliviar os sofrimentos do outro, em todas as áreas, em todas as dimensões. Então, a gente gosta muito de falar que é o guarda-chuva. Mas o guarda-chuva que a gente precisa levar para a pessoa antes da chuva. Porque é muito comum encontrarmos, ou seja, oferta do guarda-chuva depois que a chuva já chegou. Aí não resolve muito. Então, quando é que esse paciente, essa pessoa, né, ela deve ser abordada para ser
inserida nos cuidados paliativos, desde o diagnóstico de uma doença grave. Então, eu não tenho que esperar essa pessoa chegar no fim de vida para eu abordar. Então, muitas vezes eu falo assim com a equipe, mandou só no fim de vida. E aí? Nós vamos trabalhar. É melhor do que não mandar nunca. Mas o ideal é que essa pessoa ela chegue, ela seja introduzida na equipe, né, que está trabalhando com cuidados paliativos desde o diagnóstico, desde que ela já tenha um sofrimento, desde que se perceba que tenha se identificado um sofrimento em alguma área. É muito comum lidar com pessoas que, às vezes, ela tem um sofrimento social. Ela precisa de ajustes na área social. Ela enfrenta bem o adoecimento, ela não tem sofrimento físico, mas o social grita. Então, é importante a gente entender qual área que nós vamos abordar. É o social, é o que ela precisa. Então, esse é oferecer o guarda-chuva antes da chuva chegar. Então, isso a gente chama de cuidado paliativo. Então, eu vou trazer para vocês como é que veio, né, o nome, por que a gente fala paliativo. Hoje, na nossa cultura, existe um preconceito muito grande com a palavra. Ela é distorcida. O termo cuidado paliativo ele é distorcido, alvo de muitas. Como é que eu falo? Muitas pessoas usam isso de uma forma negativa, né, na conotação popular, mas é importante vocês saberem de onde vem esse termo. Ele vem do paliar, né, que é do latim palio, que significa manto, que é proteção. Então, na época das cruzadas, os cavaleiros eles usavam o manto como proteção contra as tempestades, contra as intempéries do tempo, né? E daí veio o nome de paliativo, palio, manto. Então, se nós falássemos assim, cuidado de proteção ou proteção contra o sofrimento, as pessoas iam gostar muito mais. Então, quando você fala cuidado paliativo para uma pessoa que não tem conhecimento do termo, ela acha que aquilo é uma coisa mais ou menos. É muito perceptível você chegar num lugar e a pessoa falar assim, vou arrumar isso aqui para você, que eu vou fazer um paliativo aqui. Essa é uma conotação negativa. Então, é importante a gente trazer, desconstruir, né, as crenças negativas do nome paliativo e entender que cuidado paliativo é cuidado de proteção, ou proteção contra o sofrimento do outro. Então, por isso que eu falei, prevenir e aliviar o sofrimento do outro é fazer cuidado paliativo. Então, resumindo, né, é uma abordagem que busca dar qualidade de vida para as pessoas e seus familiares em situações de doença que ameaça a continuidade da vida. Pode ser uma doença aguda ou crônica, mas desde que essa doença ela ameaça o viver daquela pessoa, ela precisa de cuidado paliativo. E aí, tratando todos os sintomas, físico, psicológico, sociais, espirituais. Então, isso é fazer cuidado paliativo, né? E aí eu pergunto para vocês, quem precisa de cuidado paliativo? Toda pessoa que tem uma doença que ameaça a vida dela, aguda ou crônica, em qualquer idade, adulto e criança. Então, tem uma doença grave que ameaça a continuidade da vida e tem um sofrimento, precisa de cuidado paliativo. Independente do desfecho, se essa pessoa vai ser curada ou não. Independente da situação de futuro dela, de prognóstico dela, essa pessoa precisa de um cuidado. Né? Eu tive a oportunidade de estar com várias pessoas que passaram pelo tratamento oncológico, que foram curadas, mas que durante a fase de tratamento, essa pessoa apresentava um sofrimento muito grande na área psicológica e emocional e na área social. Tive pessoas também com sofrimento gigantesco na área espiritual. Então, por quê? Por causa dos questionamentos. Isso é individual, isso é de cada um. E aí, pessoas que foram curadas, mas naquela etapa, ela precisava de alguém que cuidasse, que acolhesse, que escutasse, que conversasse com ela, que ajudasse no enfrentamento.
Então, é isso que a nossa psicóloga faz, né? A nossa psicóloga, a equipe toda, a turma toda que trabalha com cuidado paliativo. Claro, né, gente? A gente vai ter aí a Karine vai dar a próxima aula, ela vai falar mais de uma maneira aprofundada sobre as questões psicoemocionais, e não vou entrar muito nisso, mas é importante vocês saberem que essa pessoa em situação de adoecimento, ela vai precisar de todo mundo, né? E aí, como eu disse, né, essa pessoa ela nasce dentro de uma família, quando ela adoece, a família adoece também. E quando essa pessoa vem a falecer, ela é um vazio naquela família. Então, quando a gente fala de ofertar cuidado paliativo, a gente fala isso do diagnóstico até o luto. Então, não é só cuidado fim de vida, não é só numa etapa, depende de cada pessoa. Tem gente que vai precisar de acompanhamento até depois, né, da morte do ente querido. E aí, como eu trouxe para vocês que todo esse cenário de adoecimento, ele envolve muitas questões além das que eu falei, físico, psicológico, social, emocional, espiritual, as questões práticas, né? Às vezes, questões que aquela família demanda, é dela, não existe nos livros, na literatura. Eu gosto muito de falar isso para os alunos, né? Eu falo assim, que existem protocolos, manuais que a gente estuda, que a gente aprende, eles ajudam muito, as ferramentas, mas tem situações que elas não estão em livros e manuais, porque ela é daquela família, daquela pessoa. E aí, cada pessoa tem a sua singularidade, ela traz uma situação nova, e nós vamos resolver isso como? Discutindo, conversando com a equipe, conversando com o paciente, com a família, e fazendo da melhor maneira. Então, os cuidados, né, no fim de vida, no processo do morrer, a perda, o luto. Então, é todo um cenário que ele precisa de muita gente. E como que a gente faz isso tudo? Ninguém faz cuidado paliativo sozinho. Não existe isso. Eu, enfermeira, vou lá e consigo fazer cuidado paliativo. Não existe isso. Cuidado paliativo ele é feito por uma turma, por uma equipe. Por isso que o projeto LOP ele é composto por vários profissionais de diversas áreas. Por quê? Porque cada um com seu saber na sua área. Como eu disse, muita gente aqui sabe fazer cuidado paliativo, sabe fazer ações de cuidado paliativo. E essa capacitação que o projeto LOP está trazendo é para formar os profissionais que querem aprofundar um pouco mais no tema, para que eles entendam mais. Porque quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente fala numa atuação interdisciplinar, que é o psicólogo que ele entende um pouquinho da área da enfermeira, da enfermagem, a enfermagem que tem uma percepção também da área médica, né? Ou a enfermagem tem uma percepção da área social, alguém do serviço social também consegue entender uma questão de espiritualidade. Então, é por isso que é importante participar de todas as aulas. Porque quando eu chego no domicílio, eu chego numa casa para visitar uma pessoa, eu tenho o meu olhar, e às vezes eu vou identificar coisas que o meu colega não identificou. Então, por isso, a equipe do Projeto Lopes é uma equipe preparada para fazer isso, para estar difundindo, né, divulgando, compartilhando esse conhecimento adquirido aqui com a gente. Então, nós trabalhamos de forma interdisciplinar, atuando junto, um ajudando o outro, um perguntando o outro, um discutindo com o outro. Então, não existe fazer cuidado paliativo sozinho. E o que o projeto LOP pretende é uma coisa muito grande para a nossa comunidade. E a gente sabe que o Brasil, ele foi considerado, né, nos estudos anteriores aí, como o terceiro pior país do mundo para morrer. Então, a gente sabe que falta esse cuidado paliativo para muita gente, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas podem ser preparadas para ofertar esse cuidado. Não tem que ser só o enfermeiro, não tem que ser só a gente da área da saúde. É claro que vai ter demandas que vão precisar da equipe médica, da equipe da enfermagem, de psicologia, serviço social, mas tem muitas outras ações que as pessoas, os voluntários, eles também podem desenvolver. Então, o que não é cuidado paliativo? Isso é muito importante a gente saber. Para quando uma pessoa perguntar,
né? Todo mundo saber responder isso. Cuidado paliativo não é ter mais nada a fazer. Essa é a frase mais famosa que nós escutamos em todos os tempos. Mesmo com tantas equipes de cuidados paliativos no Brasil, essa frase ela ainda é muito escutada, né, por nós. Então, não tem mais nada a fazer, esse paciente suspendeu o tratamento, que vai modificar a situação de doença dele, não tem mais nada a fazer por ele. Aí, o que acontece com esse paciente? Ele é abandonado. Aí vira uma situação de abandono terapêutico. Essa pessoa ela fica num quarto, isolada, não faz mais nada, as pessoas acham que não precisa da dieta, não precisa dar banho, não precisa limpar a boca, não precisa trocar a roupa de cama. Então, a gente precisa saber que isso é deixar essa pessoa em situação de miséria e levar essa pessoa até ter uma morte ruim, uma morte miserável, né? E a gente não quer isso. Então, é muito importante saber quando vocês escutarem uma pessoa falar assim, não tem mais nada a fazer por essa pessoa, é muito triste você escutar isso. Aí você pode se deparar com muitas situações que essa pessoa está abandonada numa casa, ela está abandonada numa instituição, porque acham que não tem mais nada a fazer por ela. Pode ser que não tenha mais o que fazer dentro da possibilidade de cura, de reverter aquela doença, aquela pessoa ser curada, mas tem muito o que fazer por ela. Vocês vão ver que tem muita coisa que dá para a gente fazer até depois. Então, não entendam isso, que não é abandono de um ser humano. Não é cuidados no fim de vida. Então, muita gente acha que cuidado paliativo é só para quem está morrendo. E não é. Cuidado paliativo é para uma pessoa que enfrenta um sofrimento diante de uma doença grave, que ameaça a continuidade da vida dela, independente da área, em várias dimensões. Cuidado paliativo é isso, é cuidar, prevenir e aliviar o sofrimento do outro. Então, é preciso entender que para cuidar de uma pessoa, eu tenho que saber que ela é única, respeitando as suas crenças e seus valores. Eu trago isso muito para as turmas, para os cursos, porque eu falo, quando você estiver diante de uma pessoa que precisa ser atendida por você, olhe para ela, perceba, que seja 5 minutos, mas tenta concentrar e perceber quem é aquela pessoa, o que ela gosta, né? Quais são as crenças dela, quais são os valores dela, o que é importante para ela. Porque não é simplesmente você chegar num lugar e falar, vou trocar a sua roupa, essa pessoa nunca ficou sem roupa na frente de alguém, e aí, de repente, aquele tanto de gente olhando, e a pessoa vai trocando e não querem saber. Então, eu falo, entenda primeiro quem é aquela pessoa, o que ela gosta, como que ela viveu, quais são seus hábitos, para você cuidar. Aí você vai conseguir perceber e falar, eu vou direcionar meu plano de cuidado dentro do que essa pessoa é. E como eu falei para vocês, nem sempre, quando a gente vai cuidar de alguém, o que a gente vai fazer naquele momento está nos livros, nos protocolos, porque tem situações que são novas. E aí eu tenho que saber como atuar, como agir. Mas se eu tiver uma boa percepção, se eu tiver humanização, eu vou dar conta. Então, eu trago aqui também para vocês conhecerem que este ano, 7 de maio de 2024, nós tivemos aprovada a política pública de cuidados paliativos no Brasil. Então, nós já temos uma política, né, e uma proposta aí da implantação de muitas equipes no SUS. Hoje, no Brasil, nós temos uma pesquisa, né, que foi feita no ano passado, que ela fala que 96% das pessoas estão conscientes que cuidado paliativo são um direito humano. Só que no Brasil, nós temos 238 serviços cadastrados. 53 em São Paulo, 33 em Minas Gerais, 18 em Bahia. Os três que são o que concentram o maior número de serviços. Isso significa 1,17 a cada 100 mil pessoas. Então, é um trabalho, gente, que ele desperta um cenário assim, de crescimento. Ele é já uma obrigatoriedade, porque nós já temos uma política pública aprovada no Brasil, mas a gente sabe que é tudo muito lento, né? Então, essa iniciativa do Projeto Lopes de divulgar sobre cuidados paliativos, formar pessoas, formar voluntários, é uma iniciativa que está surgindo muito antes
né, do município está formando suas equipes. Então, o que a gente está tendo aqui eu falo que é muito precioso para a nossa comunidade, para as pessoas da nossa comunidade, e o que a gente quer é isso, que todo mundo tenha esse cuidado, porque ele é um direito humano. Uma vez eu escutei assim que se a gente tem uma boa vida, a gente vai ter uma boa morte. Só que aí uma psicóloga, ela me fez refletir sobre isso e ela me disse assim, nem sempre. Você pode ter uma ótima vida, mas se no final da sua vida, na fase que você vai passar por ela, que é a fase do morrer, se você não tiver uma equipe que saiba cuidar de você, você não vai ter uma morte boa. E aí a gente sabe que tem muita gente perecendo, muita gente sofrendo, abandonada nas casas, né, nas instituições, porque acreditam que não há mais nada a fazer por elas. E eu vou mostrar para vocês o trabalho que nós temos feito e quanto que nós podemos acrescentar à vida, à situação de vida dessas pessoas. Então, os cuidados paliativos, gente, eles podem ser feitos na casa da pessoa, no hospital, numa unidade de saúde, né? Ou num PSF, num SF, ou um posto de saúde, numa unidade básica, ou num hospice. Então, não, o cuidado paliativo não é só dentro de hospital, não é só na casa, a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Para fazer cuidado paliativo, nós vamos precisar de algumas características. A primeira delas, que eu gosto muito de falar, que é o não julgamento. É muito comum a gente chegar num ambiente familiar e deparar com profissionais que julgam toda a situação. Então, esse foi um princípio básico que nós trabalhamos com os nossos voluntários desde o início. Não julgue. Você não sabe a história que tem ali. E mesmo, né, se você souber daquela história, você precisa respeitar aquela situação. Então, o olhar do não julgamento é entender que eu não estou ali para aquilo, eu estou ali para ajudar, eu estou ali para acolher, independente do cenário de família, de conflitos familiares, eu não estou ali para aquilo. E é muito comum a gente deparar com equipes de saúde em alguns bairros que julgam essa pessoa, que julgam aquela família e, ao mesmo tempo, até negam um atendimento porque eles estão no julgamento. Então, é preciso muita compaixão, muita humanização, porque eu gosto de falar, nós vamos entrar por portas de muitos sofrimentos, mas se a gente não tiver compaixão, humanização, empatia, um pouquinho de conhecimento, né, de autocontrole, de saber ouvir aquela pessoa, de amor, nós não vamos conseguir abrir portas, porque elas vão se fechar para nós. E quando você consegue, com seu amor, com seu jeito, com a sua dedicação, com a sua compaixão, com sua humanização, você vai abrindo uma porta. E, de repente, você abre outra porta. E você vai entrando pelas portas daquele sofrimento para você conseguir ajudar aquela pessoa. E, principalmente, saber se cuidar. O que é o saber se cuidar? Eu preciso cuidar de mim, cuidar das minhas emoções, saber do que eu dou conta, porque não adianta eu chegar num ambiente familiar para fazer uma visita e eu não conseguir, eu não dar conta de lidar com situação de doença. Então, eu preciso saber do que eu dou conta. Então, o projeto, né, o projeto Lopes, ele tem vários eixos. Quando nós formamos os eixos, cada um falou assim, eu gosto dessa área, eu quero essa área. Por quê? Porque isso é saber o que a gente dá conta. Eu gosto de visitar, eu gosto de ir na casa, eu gosto de lidar com a situação de doença, de cuidados, de plano de cuidados, né? Do processo da terminalidade, do morrer, eu amo essa área. Então, tem gente que não gosta, fala, eu prefiro a área das crianças. E tá tudo certo. Isso é importante a gente identificar do que a gente dá conta, do que a gente realmente está disposto a fazer, mas sabendo que eu também tenho que cuidar de mim, porque senão eu posso adoecer. Então, a ideia nossa não é essa, é cada um atuando naquilo que dá conta, naquilo que gosta. E como eu disse, saber ouvir.
saber ouvir é uma característica fortíssima dos cuidados paliativos, porque às vezes aquela pessoa ela está ali esperando há muito tempo por uma visita. E quando ela quer falar, elas querem falar imediatamente. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela fala isso. Uma pessoa em situação de doença grave, terminalidade, quando ela quer falar, é rápido. E eu sempre gosto de falar, gente, que assim, desejo de paciente para mim é uma ordem, porque assim, eu não sei se eu vou ter o amanhã para conseguir atender. Então, eu sempre busco resolver o mais rápido possível. Então, se eu vou no domicílio e essa pessoa expressa para mim que ela tem um desejo de comer algo, de ver alguém, eu quero resolver no dia, eu não quero deixar para outro dia. Se eu não tiver condições, né, estiver fora do meu alcance, eu vou deixar para outro dia. Mas o quanto mais rápido eu puder resolver aquilo, eu tenho que resolver. Porque às vezes a gente não tem muito tempo. E aí, uma das situações que nós nos deparamos muito em cuidados paliativos é a comunicação. Nós vamos lidar com várias situações, eu não vou entrar muito na comunicação, porque nós vamos ter uma pessoa que vai falar de comunicação. Eu me lembro bem que quando a minha mãe estava no seu leito de morte, né, nas suas últimas horas de vida, ela queria rezar. E aí, nós fomos visitá-la, né? Os filhos entraram para visitá-la. E aí, a gente começou a rezar com ela, porque ela queria rezar. E aí, de repente, o médico chegou. E ele colocou todo mundo para fora do quarto. E ele falou assim: vocês estão velando ela em vida. Olha o que vocês estão fazendo. E aí a gente falou: doutor, mas ela queria rezar. O que vocês estão fazendo? Ele acabou com a gente. E aí nunca mais nós esquecemos, né, disso, né? E aí minha irmã há pouco tempo me falou: você lembra? Nunca mais a gente esquece. Então, assim, foi uma comunicação traumática para nós. Aquilo ali ficou muito marcado. E a gente lida com muitas situações da comunicação. A comunicação que ela traz feridas profundas, quando o profissional ele não sabe fazer isso. E existem protocolos, existem manuais que ensinam a comunicação, como comunicar com aquela pessoa, né, como fazer cada etapa da comunicação, como lidar com aquilo que não foi compreendido, né, como lidar com aquela família que fala assim, eu não quero que você conte para ele. E aí, né, o paciente fala assim, olha, eu sei que minha família sabe, mas eu não quero que você conte isso, né? Ele confidencia alguma coisa e quer que a gente não conte. Eu sei que minha família sabe que eu não estou bem, mas eu não quero que eles saibam que eu já sei. Então, são muitas situações que nós vamos lidar quando a gente vai numa casa, né, ou visitar uma família, ou abordar uma família que precisa de cuidados paliativos. Então, eu vou deixar a Flávia falar mais disso. E quando eu falo de comunicação, a gente precisa identificar. Vai chegar um momento que nós vamos precisar lidar com conversas difíceis. Por quê, gente? Se eu não der a oportunidade para aquela família de saber o que está acontecendo, não tem como a gente tomar decisões juntos. E a ideia nossa é o quê? É ajudar na tomada de decisão, mas fazendo o que é melhor para aquela pessoa. E aí eu gosto sempre de falar assim: tudo que vai trazer benefício, nós temos que fazer. A minha pergunta é: vai trazer benefício? Vamos fazer. Não, não vai trazer benefício, vai trazer sofrimento. Então a gente tem que repensar. E aí nós vamos conversar com a família, nós vamos conversar com aquela pessoa, né? E sempre entendendo que a pessoa, né, o paciente, ele é único com a história dele, com os desejos dele, né? Ele tem direito à informação, mas eu gosto muito de falar, todo mundo tem direito à informação, mas nem todo mundo tem que saber tudo. Porque a verdade, ela não é uma coisa que a gente chega e despeja ali naquela família, naquele paciente. Tem que saber o que ela já sabe, o que ela quer saber, o que ela dá conta de saber, né? Quais são os sonhos dela para o futuro, quais são os desejos. Então, tudo isso a gente consegue construir sem falar de morte, porque ninguém quer falar de morte às vezes. A gente chega num cenário, num ambiente familiar, quando você vai abordar alguma coisa, você usa o termo morte, as pessoas já falam, não, vira essa boca para lá, não quero saber, menina, bate na madeira, é assim. Então, tem muitas formas de falar
de terminalidade, de falar do morrer sem falar essa palavra morte. É uma desconstrução? É. Nós precisamos desconstruir isso na nossa sociedade. A gente precisa saber falar de morte, né? Meu pai mesmo, há pouco tempo, a gente entramos numa discussão sobre morte e ele começou a falar dos desejos do fim de vida dele. Eu achei muito interessante porque, assim, é um processo a ser construído na nossa comunidade. Não vamos chegar falando de morte para todo mundo, porque as pessoas não querem ouvir. Mas são coisas que a gente começa construindo aos pouquinhos ao nosso redor. Então, hoje eu já sei o que ele quer. Quando ele morrer, quando ele vier, eu falei, já sei os desejos do fim de vida dele, ele já me disse, ele já contou para nós. Então, quando a gente consegue construir essa comunicação com a família e com a pessoa que está adoecida, a gente precisa saber dela. Quem vai decidir sobre os cuidados quando ela não mais conseguir? Qual o tratamento que ela deseja receber ou não? Qual que é o nível de conforto que ela quer ter? Como ela quer ser tratada pelas pessoas? Gente, é muito comum. Eu gosto de visitar, né, de acompanhar pessoas, às vezes, no fim de vida. Eu já tive um jovem que ele falou assim, eu não quero essas pessoas no meu quarto. Essas pessoas não conviveram comigo durante a vida, durante o meu viver. E agora está todo mundo aqui. Então, eu não quero. E aí ele falou, eu quero fulano, fulano, fulano comigo. Então, assim, é um direito da pessoa e às vezes ela não quer se indispor com os visitantes. Quem vai construir isso é a equipe de apoio mesmo. E aí o médico, né, fala, olha, não, a gente vai restringir as visitas para ajudar o paciente que, de fato, quem que ele quer que esteja com ele naquele momento. O que que ele deseja que os entes queridos saibam? Eu tenho muitas pessoas que falam assim, ninguém sabe que eu estou doente. É um direito dela, né? Então, a gente saber conversar, né, saber falar de alguns assuntos, saber ter conversas difíceis é uma necessidade. E aí, tem perguntas que elas são muito importantes. O que é importante para você viver nesse tempo da sua vida? Porque você pode estar trabalhando como voluntário, você chegar para visitar uma pessoa e ela perguntar para você, olha, eu acho que as coisas não estão indo bem comigo. Será que eu vou morrer? Essa é uma pergunta muito comum. Quanto tempo de vida que eu tenho? Eu acho que eu estou tendo alguma coisa, porque ninguém quer me falar. Estou vendo todo mundo cochichando, ninguém me fala o que que é. Eu acho que o meu caso é grave. Então, nós vamos conduzir, diante dessas dúvidas, dessas perguntas dessa pessoa, desse paciente, nós vamos conduzir. O que que é mais importante para você viver nesse tempo da sua vida? Isso, às vezes, é uma pergunta que ela vai trazer para mim muitas portas para eu abrir. Ela vai se abrir. Elas vão se abrir. Então, outra pergunta que eu gosto muito de falar com os profissionais, né, com as pessoas, os voluntários, que saiba fazer. O que que eu posso fazer por você hoje? O que tornaria seu dia melhor hoje? E aí, são muitas respostas, né? Nos deparamos com respostas. Aqui, acho que travou. Peraí que travou. São muitas respostas. Então, essa foto aqui, ela veio de uma pergunta. Esse aqui é uma foto do Hospital Belo Horizonte, né? Uma paciente que ela mencionou o desejo de casar. Então, eu tenho várias fotos também de pacientes que conseguimos fazer o casamento, que os desejos, eles variam, né? Desde uma coisa simples até uma coisa grandiosa, que é um casamento, uma viagem para a praia. Às vezes queria receber o netinho, né? Conhecer o netinho, ou às vezes queria visitar, ficar com sua companheira. Essa foto aqui é uma foto do Projeto Lopes, né? É uma pessoa muito querida que nós estamos acompanhando, né? As fotos estão todas autorizadas, e foi muito interessante que essa senhora falou para nós assim: eu quero visita. É claro que um plano de cuidado, ele é instituído, ele é elaborado, porque, né, tem o olhar da enfermeira, o olhar do médico, o olhar do serviço social, a gente vai fazer um plano de cuidado em conjunto, mas ela mencionou que o desejo dela era visita.
E aí eu gosto muito de falar que nós precisamos entender que, às vezes, a nossa presença é o maior presente que a gente pode dar a alguém. E para fazer isso, né, a gente também tem que saber como fazer uma visita. Então, o nosso projeto ele tem todo um preparo para que as visitas aconteçam da melhor maneira. As visitas são organizadas, são planejadas, e a gente consegue fazer muita coisa bonita. E aí, o cuidado paliativo ele não termina só com os desejos do fim de vida. Ele vai se estender no luto. Vai ter uma pessoa, né, que vai falar de luto, mas é importante você saber que essa pessoa ela precisa aprender a viver sem aquela pessoa. Como eu falei, né, assim, a minha mãe, quando ela faleceu, foi um buraco na nossa família, ela foi um vazio total na nossa família. E nós demoramos muito tempo para superar tudo aquilo. Então, esses familiares, eles precisam desse apoio. Então, nós não vamos pular do barco. Eu estou acompanhando, fazendo todo o cuidado, o paciente faleceu, um beijo, tchau. Não, não é assim. Então, a gente precisa realmente entender que tem familiares que vão precisar de nós. E aí, a dama Cecily Saunders, ela fala que o sofrimento, ele só é intolerável quando ninguém cuida. Então, a gente está aqui é para cuidar, é para saber cuidar, é para dar amor, é fazer os dias dessas pessoas um pouco melhores, com um pouco mais de sentido. E, como eu disse, a sua presença ela pode acrescentar vida aos dias. Então, a ideia é que essa pessoa ela tenha um viver, mesmo que ela tenha uma sobrevida baixa, mesmo que ela tenha assim, uma expectativa de vida baixa, ela pode se encontrar em situação de adoecimento grave e com talvez uma perspectiva de sobrevida baixa, né? Porque tem situação de doença que a gente consegue realmente estimar, né? Alguns casos, olha, sobrevida é até 2 anos. Então, como é que nós vamos cuidar dessa pessoa nesse tempo de vida dela? Então, muitas pessoas também não enfrentam doenças graves que estão colocando em risco a vida delas, mas elas precisam de cuidados paliativos. Esse senhor aqui é um senhor do projeto também. Ele não tinha uma doença grave, mas quando a gente foi na casa abordar uma senhora com uma doença grave, nós acabamos identificando que ele era uma pessoa que se encontrava em sofrimento psicológico, emocional, e ele precisava de presença, né? Então, foi uma situação muito interessante, porque numa abordagem identificamos várias pessoas que precisavam de cuidado, né? Não só o paciente e a família dele, mas tinham outras demandas. Então, a gente precisa entender que ir lá fazer uma visita, saber se aquela pessoa precisa de uma comida, se tem alguém para fazer a comida dela, se tem alguém para dar um banho naquela pessoa, se tem alguém para ajudar com fazer uma compra para aquela pessoa, comprar algum remédio, conseguir algum material, uma cadeira de rodas, ou se aquela pessoa precisa, por exemplo, de alguém que vai levar ao médico, um transporte para ir ao médico. Então, assim, são muitas demandas. Nós, enquanto voluntários do Projeto Lopes, já temos feito essas visitas e é muito interessante como a gente consegue levantar as demandas e dividir as demandas. Então, se a gente pensar que a nossa comunidade compassiva, o propósito dela é estimular que as pessoas sejam mais solidárias, que elas possam entender a prática dos cuidados paliativos, é como eu disse para vocês no início, muita gente aqui já sabe fazer cuidado paliativo, muita gente já tem medidas de cuidados paliativos, todos aqui já sabem dar uma presença, já tem compaixão, já sabe olhar o outro, já sabe que a presença é importante. O que eu posso fazer para que o dia daquela pessoa se torne um pouco melhor? Será que é uma visita? Será que ela precisa, né? Ou seja, há pouco tempo eu fui visitar uma paciente, né? E cheguei lá, levei um bolo para ela, vamos tomar um café. Então, muitas vezes, a gente acha que são coisas grandiosas. E essas pessoas, né? Inclusive, tem um livro que ele fala dos 5 arrependimentos das pessoas no fim de vida.
ele fala que os desejos do fim de vida, eles trazem coisas muito pequenas. Às vezes, a pessoa quer ver um sol, quer ir no jardim, ela quer bordar, ela gosta de suculentas, ela nunca teve um aniversário, mas ela queria muito fazer o aniversário naquele ano. Então, são muitas situações que nós conseguimos melhorar a vida dessas pessoas. Então, os cuidados paliativos, eles existem para transformar a situação de doença dessa pessoa, mudar a experiência de doença, buscar dar a essa pessoa as melhores condições para ela escrever a sua própria história. Igual um eixo dos cuidados paliativos do projeto Lopes, eu sou o autor da minha história. Então, essa pessoa, ela pode, mas tem como fazer isso durante uma trajetória, né, de visitas, de abordagem, de acolhimento, de organização do plano de cuidados, dividindo as demandas para cada profissional que é importante naquele eixo, né? Então, para que todos saibam, sempre há o que ser feito. Quando vocês escutarem essa frase, vocês precisam desconstruir isso. Quem disse? Essa pessoa não tem mais nada a fazer. Ela não entende de cuidado paliativo, ela não sabe. Então, a gente fala, tem sim, sempre o que ser feito. Existe muitas formas da gente ajudar essa pessoa até depois. Que se ela vier, né, como eu falei, independente do desfecho, ela pode ser curada ou não, sempre tem o que fazer. Então, para quem olha apenas a doença, os recursos eles podem se esgotar. Mas para quem enxerga a pessoa, os recursos não se esgotam. Então, a gente, enquanto, né, equipe de cuidados paliativos, equipe do Projeto Lopes, nós entendemos isso. E aí eu trouxe aqui, né, a primeira foto, aí o idealizador, o fundador do projeto. Aqui tem uma outra foto, que a gente, numa visita domiciliar, o desfecho foi um desfecho lindo também. Aqui eu tenho uma paciente que ela mencionou para nós que ela queria ganhar uma Barbie, que era o sonho dela. Ela tinha uma doença grave, incurável, já se encontrava em situação de doença muito grave, muito avançada. E aí ela me confidenciou que o sonho dela, desde criança, era ganhar uma Barbie. Ela tinha dinheiro para comprar uma Barbie, mas ela queria ganhar. Aí o Projeto Lopes, né, mandou a Barbie para ela, e aí, né, ela não podia receber visita, só eu consegui entrar. Nós levamos uma cartinha do Projeto Lopes para ela com a Barbie. Então, essa paciente, em torno de 1 hora depois, ela já ficou inconsciente, foi o último desejo dela, né? A gente conseguiu realizar o desejo de fim de vida dela. Aqui também, embaixo, é uma família, né, que o projeto acolheu, realizou aí todas as demandas necessárias. Aqui a equipe de voluntários, né, treinados para fazer as visitas. Então, o Projeto Lopes preocupa muito com a capacitação. Então, começamos a capacitar as equipes dos hospitais, a equipe própria do projeto, com várias aulas, né, para que o projeto realmente possa ter pessoas entendidas do assunto e que essas pessoas possam levar essa semente, que elas possam realmente multiplicar o conceito de cuidados paliativos, né, que elas possam entender que a comunidade compassiva ela é uma necessidade e que não é só o médico ou só o enfermeiro que pode fazer cuidado paliativo. Nós somos um time, nós somos uma equipe grande, nós somos vários braços, né, várias mãos que se unem para poder um ajudar o outro. Muitos aqui sabem fazer uma visita e identificar uma necessidade. Uma preocupação grande do projeto no início foi capacitar os voluntários para as visitas, e sempre ia um treinado com um não treinado, para que todo mundo aprendesse a fazer as abordagens, porque a gente sabe que entrar num domicílio, ele tem as suas particularidades, então é tudo muito organizado e planejado. Então, a gente consegue construir isso com os familiares,
com a rede de apoio, que são os vizinhos. Então, hoje a gente já tem as comunidades religiosas também, que já estão entrando para aprender como fazer isso. Então, a gente pode, né? Eu acredito nessa bandeira dos cuidados paliativos, assim como o Projeto Lopes, todos vocês que estão aqui, que cuidado paliativo dá para ser feito, não é uma coisa difícil de ser implementada. Nós só precisamos de um pouco de conhecimento, um pouco, né, de amor, de compaixão, de boa vontade, de ajudar, porque tem muita gente ao nosso redor precisando, né, dessa mão, né, a ser estendida ali. Quando a gente entra nos domicílios, a gente percebe que as demandas são muito grandes, né, e realmente muitas tocam muito nos nossos corações, então a gente quer que a vida dessas pessoas seja um pouco melhor. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado pela participação de vocês. Vou abrir para as perguntas. Eu espero ter contribuído com vocês possam entender um pouco sobre a temática dos cuidados paliativos. Acredito que todo mundo já sabe agora o que significa cuidado paliativo, e eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone, podem me perguntar, vai ser um prazer poder tirar as dúvidas. Eu nem vou falar. Se eu que já conhecia, estou encantada. Não sei vocês. Mas esta é a hora de perguntar, de tirar dúvidas. Sim. Eu tentei fazer uma aula com uma linguagem bem mais tranquila, né, Paola? Para que todos pudessem compreender bem sobre o tema. Não trouxe muitas, né, muitas ferramentas, escalas, porque eu acho que a gente usa isso mais quando, né, tem um formulário de visita. Mas se alguém quiser perguntar, né, sobre alguma etapa da visita domiciliar, sobre algum cuidado com a pessoa em situação de adoecimento, podem ficar à vontade. Tem muita gente aqui na sala. Eu acredito que deve ter dúvidas aí, né, Paula? Tem. Somente, a aula foi ótima, obrigada. Eu amei. Acho que pode parar de compartilhar a Também tela, quero Bri, dar para os ver. parabéns para a Adriana. Eu acho Vou que a tirar. linguagem Adriana, eu quero Peraí. te dar os parabéns para a aula, né? E Ah, assim, Karine, tá aí. naquele primeiro dia do nosso encontro, eu falei o tanto que eu tinha ficado feliz, de o tanto que eu tinha ficado feliz de te encontrar, né? Porque parecia que eu tinha encontrado na minha turma, uma turma de gente do bem, que tem amor pelo próximo, que tem um olhar diferenciado, que tem um olhar amoroso, né? Eu acho que você conseguiu trazer a essência do que é os cuidados paliativos para tantas outras pessoas, né? Então, queria te agradecer pela sua forma tranquila de passar tanto conhecimento. Muito obrigada, viu? Ô, Karine, obrigada aí por mais uma vez, né, estar com você aí integrando. Eu falei que é assim mesmo, é junto dos bons que a gente fica melhor. É uma honra estar com você aqui, né, ver você chegando no projeto. Eu tenho certeza que esse time é muito forte e é uma honra mesmo estar aqui, contando com a sua presença, com a presença de todos aqui na sala. A ideia era essa, trazer um pouco dessas vivências, que a gente sabe que esse conhecimento ele não pode ser guardado, né, Karine? E É, quanto mais pessoas conseguimos alcançar e levar, a gente sabe que vão ser multiplicadores dessa semente, né, Karine? Obrigada. mesmo, ele gente do bem junto com a gente, Bri, tira a tela. tá bom? Eu não consigo olhar você. Peraí, como é que eu saio da tela? Deixa eu lembrar aqui, Paola. Deter compartilhamento. Hã? Deter. Então, gente, quem está animada para ser nossa voluntária, vocês veem que não precisa entrar no campo
Muito bem, Silmara. Não precisa fazer a visita Meu Deus. às pessoas que estão doentes, mas temos muito trabalho. E o projeto agora, para a aula que vamos finalizar, quando concluir o curso, vai entregar uma guia de cuidados práticos, um resumo de tudo que você está olhando aqui. Agora sim, Bri. Agora deu. Muito tempo sem entrar. Então, quem quiser tiver dúvidas, pode nos procurar no interno. Nós estamos precisando de divulgar o projeto. Precisamos voluntários que doem o tempo, precisamos doadores financeiros. Estamos organizando já o Dia das Crianças, precisamos muita coisa. Então, vocês são muito importantes para nós. E para a aula que vem, a próxima aula, vamos ter uma geriatra, paliativista, maravilhosa. Sim, Ela vai ensinar sobre a comunicação assertiva, que é um tema muito importante também. Os temas que vocês estão aqui vendo são os que eu achava que eu teria gostado de escutar antes, sabe? Com certeza. Eu acho muito, muito, muito importantes. Alguém mais quer falar hoje alguma coisa? Compartilhará? as médicas que vão estar aqui fazendo essas aulas, né? Não só como só as médicas, mas a equipe toda que a Paola convidou para ministrar as aulas, são pessoas assim que têm muito conhecimento. As Flávias, eu tive a oportunidade de aprender cuidados paliativos com elas, né? Então, eu comecei na equipe de cuidados paliativos com a Flávia, Helena. Então, assim, ela tem muito conhecimento. Então, vocês vão amar as aulas. E a Flávia Lima também. Todas duas foram grandes mestras que eu tive. Aprendi muito com elas. E se hoje eu estou aqui, eu acho que dando continuidade a isso foi graças ao que eu aprendi com elas. São profissionais excelentes. Vocês vão ver que o conteúdo das aulas estão muito ricos mesmo, e a ideia é essa, que a gente tenha um curso de formação aí, para essa turma, né, que está chegando, que realmente vocês estão tendo um conteúdo de muita qualidade, e de vivência, né, de prática mesmo. A gente é uma turma que nós vamos mesmo para o domicílio, a gente corre atrás das demandas para aquele paciente, para aquela família, a gente sabe que é um direito de todos. Então, a ideia nossa é fazer esse projeto crescer cada vez mais. Tem muita gente sofrendo ao nosso redor, muita gente abandonada, porque acham que não tem mais nada a fazer por elas, né? Mas tem sim. A gente consegue identificar que tem como fazer, tem como mudar aquela situação de doença, tem como fazer com que aqueles dias que ainda restam na vida daquela pessoa sejam dias mais bem vividos. Tem como fazer isso. Por isso que eu escolhi, né, os cuidados paliativos, porque é uma área que eu comprovo todos os dias que dá para fazer, tem como fazer, e a gente só tem que começar. Vamos falar assim. Então, hoje, quem quiser participar já como voluntária pode me procurar para eu mandar já o esquema do trabalho que já está feito, porque já temos vários trabalhos e precisamos mãos. Então, quem quiser já pode entrar no campo de trabalho, mas com o compromisso de concluir o curso. E é isso, eu acho que eu estou encantada com a aula de hoje. Foi muito bom. Paola, a Silmara colocou aí no chat que a mãe dela está para voltar para casa e que ela vai precisar de ajuda. Como que faz para ela entrar em contato para pedir essa ajuda para o projeto? Aliás, para todo mundo, né? Para ficar mais fácil para as pessoas entrarem em contato com o projeto pedindo ajuda. Você já tem meu contato, você manda para mim, Silmara. Eu ia te mandar uma mensagem em particular, porque como projeto podemos já entrar, fazer a visita, te ajudar, te orientar. O dia que meu filho faleceu,
Foi a Adriana que me acompanhou. Então, é muito bom saber que você tem uma família que está preparada para te abraçar. Porque aquele momento que é tão difícil, você se encontra sozinha, você fala, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas o Projeto Lopes chega naquele momento e te abraça e te fala, você está fazendo um trabalho ótimo, Silmara, vamos, vamos. E se quiser, Paulo, pode me chamar também, se eu puder ajudar com alguma coisa, né? Ela tá falando aí que a mãe tá para ir para casa, então a gente vai fazer uma abordagem, fazer uma visita, se ela precisar, a gente elabora um plano de cuidados, né? Juntamente para ela aí. Então, antes de todo mundo sair, posso tirar a foto? Só para a nossa presença também, porque o certificado é por participar, né? Então, vamos tirar uma foto. Vamos. Ou assim, Todo mundo de arrumando os ladinho. cabelos. Então, vamos fazer um sorriso. 1, 2, 3 e... Viva o Projeto Lopes! Viva o Projeto Lopes. Mais Viva. uma vez, obrigada a todas as meninas que comentaram aqui no chat aqui, né? Muito obrigada. Foi um prazer poder trazer um pouco desse conhecimento. Acho que é sempre uma grande alegria para mim, né? Quando me chamam para falar disso. E se precisarem de alguma coisa, de algum outro esclarecimento, eu estou à disposição, tem meu número no grupo. E estamos juntas, né? Vamos juntas aí. E pode convidar mais pessoas. Que Convidando mais juntos somos pessoas, melhor. juntos somos melhores, é isso aí. Cada vez mais, né, Paola? Isso. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa Até a noite, próxima obrigada. aula. Até, tchau, tchau. Boa noite, Um abraço a obrigada. todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.